Oi gente, tudo bem com vocês? Eu quero falar com vocês hoje de uma coisa bem importante que muita gente não sabe que tem direito, tá? Até há pouco tempo eu não sabia que eu tinha direito. Descobri isso recentemente, depois da minha gravidez, né? E principalmente eu não sabia que se a gente ganhasse pelo SUS, a gente também tinha esse direito. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre plano de parto. Eu acho assim, ó, eu até tinha gravado, gente, um vídeo que eu lia o meu plano de parto pra vocês, explicava quais são as minhas preferências, o que eu coloquei, etc. Mas depois eu fiquei pensando que, na verdade, o meu plano de parto, ele não vai interferir, nem vai ajudar você. Que eu achei, assim, que seria muito mais interessante eu poder explicar pra você dicas assim que são essenciais para como você conseguir montar um plano de parto se você tem esse interesse, tá? Então assim, eu achei que seria um vídeo muito mais válido do que eu simplesmente vim aqui falar das minhas preferências, tá? Então assim, ó, para quem não tem esse conhecimento, para quem não sabe como fazer, por onde começar, o que é isso, eu vou explicar para vocês um pouquinho hoje no vídeo, tá? Então eu separei algumas coisas aqui, eu anotei, para ficar assim por pontos e poder ser o mais clara possível. Gente, o que é um plano de parto para começar, tá? É um plano, literalmente um plano das coisas que você, como mãe, tem preferência que aconteçam no dia que você for ganhar bebê. Não significa, gente, que aquilo vai ser seguido à risca, tá? Porque o médico, ele tem, como médico, ele tem o dever de fazer aquilo que ele, como profissional, acha que é o melhor pro bebê. Então, algumas situações de emergência, algumas situações, pode ser que ele vai pensar diferente de você. Mas por que é importante, então, eu ter um plano de parto? Porque assim, ó, eu, por exemplo, eu tive meu primeiro filho já há quase 18 anos. E quando eu fui pra ganhar meu bebê, isso há quase 18 anos atrás, eu não tinha noção nenhuma, gente, nenhuma do que ia acontecer. Eu não sabia o que eu tinha direito, o que não era direito meu. Eu me sentia como se o hospital estivesse fazendo um favor pra mim, em me amparar pra me dar a luz, tanto que assim, eu fiquei lá à mercê dele, sofri violência obstétrica. Isso eu vou contar pra vocês futuramente num relato de parto, entre a diferença dos dois partos. Então assim, eu fui totalmente despreparada, eu não tinha conhecimento, não sabia dos meus direitos. E aí o que acontece quando a mãe vai pro hospital dessa forma? Tudo que a equipe quiser fazer contigo, ela vai fazer. Porque tu não tem conhecimento nenhum, tu não sabe quais são os seus direitos, tu não sabe qual que é o procedimento a ser feito. E aí tu fica à mercê nas mãos dos profissionais. Quando você faz um plano de parto, pelo simples fato de você entregar um documento na parte, quando você dá interna, quando você faz a baixa no hospital, já mostra que você sabe, que você tem conhecimento do que pode acontecer e que você tem preferências. Então assim, ó, eles já vão falar com você de uma forma diferente. É diferente porque eles vão pensar assim, não, ela tem um plano de parto, ela sabe o que pode acontecer. Então assim, eu acho que é um documento extremamente importante, independente se você vai fazer o parto particular ou pelo SUS. Quando a gente paga o parto particular ou pelo convênio, fica um pouco mais fácil. Por quê? Porque aí você tem contato com a equipe, com os médicos, principalmente pelo menos com o obstetra antes do nascimento, né? Então assim, você pode combinar isso com eles antes de acontecer. Quando você vai pelo SUS, você vai pegar a equipe que tiver de plantão. Aí não tem como você combinar isso antes. Mas eu acho que daí é fundamental você ter um documento para que eles saibam quais são as tuas vontades, tá? Então eu elaborei aqui para você 5 dicas bem importantes, fundamentais para te ajudar a fazer o teu plano de parto. Primeira coisa, gente, que eu acho fundamental é tu saber se você quer cesárea ou parto normal. Não é simplesmente saber, eu quero fazer uma cesárea, eu quero agendar uma cesárea. Eu acho que tu tem que entender por que você quer aquilo.
Por que eu quero parto normal? Por que eu quero uma cesárea? Eu tenho conhecimento do que é a cesárea, do que é o parto normal, qual que é a diferença dos dois, o que é melhor para mim, o que é melhor para o bebê, por que eu quero fazer dessa forma. Eu acho que o primeiro ponto é tu saber de que forma que você quer parir e por que você quer parir daquela forma, tá? Segundo ponto, saber de todos os passos e acontecimentos. Não adianta só eu saber que eu quero fazer uma cesárea. Eu quero fazer uma cesárea porque eu não quero sentir dor, por exemplo. Eu tenho que saber o que acontece, quais são os procedimentos. Que eu vou ir para o hospital, que eu vou dar baixa, que eu vou ter que estar em jejum, que eu vou ser sedada, que eu vou ser sondada, que eu vou ficar com os braços amarrados, que eu não vou, que eu vou ter um pano, sabe assim, aquele passo a passo, quais são os procedimentos, o que o médico vai cortar. Eu acho que tu tem que entender o que é esses passos a passo. E assim, ó, hoje a gente tem muita informação disponível, muita informação à nossa disposição, isso há anos atrás não tinha. Então assim, ó, vai pro YouTube, vai ler, vai pesquisar, conversa com o médico. Eu, desde que eu engravidei, agora eu estudo muito, eu leio muito, eu assisto muito vídeo, eu procuro estar sempre bem informada. Eu fui estudar de novo como é que era o organismo, como que era o nosso corpo, o que acontecia quando engravidava, o que acontecia quando ganhava. Então assim, eu acho que tu tem que se munir de informação e saber exatamente. Se eu vou ganhar o meu bebê de parto normal, eu vou começar como? Com perdão, a perca do tampão mucoso, contrações, rompimento de bolsa, de quanto em quanto tempo tá as contrações para mim poder ir para a maternidade. Tudo isso eu preciso saber. Então assim, ó, segundo ponto é você saber todo o passo a passo, todo o procedimento daquilo que você quer. E também daquilo que você não quer, porque pode ser que aconteça diferente, tá? Terceiro ponto, saber o procedimento da maternidade em detalhes. Não adianta eu fazer um plano de parto, escrever tudo que eu quero, como eu quero que aconteça, se eu vou chegar na maternidade e lá o procedimento é totalmente diferente, tá? Então assim, isso foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Eu liguei pro hospital que eu vou ganhar bebê, que é o ponto de referência da nossa cidade aqui. Pedi para falar com a responsável pelo centro obstétrico, que é uma enfermeira. Pedi para falar direto com ela. E aí eu pedi para ela me explicar tudo o que acontecia desde o momento que eu chegasse no hospital. Eu fui bem enfática, gente. Eu perguntei: eu vou chegar no hospital e eu vou aonde? Ah, tu vai se dirigir na recepção. Tá, e na recepção eu vou fazer o quê? Ah, tu vai pedir pra alguém te dar baixa, eu vou fazer uma senha de atendimento. Tá, daí eu vou fazer o quê? Aí tu vai ser encaminhado. E aí ela foi me dando passo a passo. E eu fui me perguntando passo a passo. Depois que eu ganhei, qual que é o procedimento com o bebê, qual que é o procedimento comigo, se vocês fazem anestesia, fazem analgesia, se tem tudo, gente. Eu perguntei tudo, até o momento que eu saio da maternidade. Por que é importante saber isso? Porque daí tu vai estar se situando no lugar que você vai ganhar o bebê. E aí dentro desse procedimento todo da maternidade, eu vou pensar assim, ó: isso eu não quero, ou isso eu acho interessante. Aí tu tem como discutir. No meu caso, ela teve um ponto que eu coloquei, que ela disse que não sabia se teria como fazer, queria depender da equipe. Então, esse ponto eu discuti com ela, o que a gente pode fazer? Porque daí assim, ó, eu sei que aquilo ali é algo que pode não acontecer. Eu vou ir preparada, entendeu? Mas todo o resto, a princípio, pode acontecer. Então fica mais fácil eu elaborar um plano de parto e saber que aquele meu plano ali tem grandes chances de ser cumprido, tá? Então assim, ó, liga pra maternidade que tu vai ir, ou se tu tiver oportunidade, vai até lá, te informa dos procedimentos, passo a passo, desde o momento que você chega até o momento que você sai, tá? Quarto ponto. Aí sim é definir as tuas prioridades, as tuas preferências, de acordo com aquilo que tu leu, que tu estudou, que tu entendeu, de acordo com o que a maternidade te passou, de acordo com o que teu médico te passou. Tu vai juntar todas essas informações e vai elaborar de que forma que tu quer que aconteça. Gente, não dá pra fazer algo assim, ó,
fora do comum, assim, fora da órbita. Não, a gente tem que ser coerente com os pés no chão, tá? Aí você vai montar e elaborar o teu plano de parto de fato, depois de todos esses pontos. E o último, gente, o quinto ponto, é deixar o teu companheiro ou a pessoa que vai te acompanhar ciente de todo o plano de parto, tá? No meu caso, eu vou imprimir 3 vias. Uma vai ficar com a baixa, vou fazer questão de, quando eu internar, ficar anexada com a baixa. Outra vai para a equipe, para o médico ou para a enfermeira que tiver com a equipe, para eles terem esse conhecimento e acompanharem. E outra cópia vai ficar com o meu marido. Porque se eles tiverem dúvida ou se ele perceber que estão fazendo alguma coisa diferente, ele tem como recorrer, porque na hora não tem como a gente lembrar tudo de cabeça, e a mãe, ela não tem condições de ficar pensando e exigindo ou falando no momento que ela tá ganhando. Pelo menos de parto normal, não. Que é o meu caso. Então, assim, ó, deixa o teu companheiro ciente, lê com ele, explica ponto por ponto do que você quer que aconteça, como que você quer que aconteça. Se ele tiver dúvida, pede para ele esclarecer contigo, e aí deixa uma cópia com a pessoa que vai estar contigo, para ela poder recorrer lá e olhar e dizer, não, olha só, ela não quer, ela não gostaria disso, porque ela tem que falar por você, porque você não vai ter condições de falar, tá? Então são 5 dicas, eu acho que são extremamente importantes. Para mim fazer o meu plano de parto, eu me baseei nisso, tá? Eu li muito. Eu vou deixar aqui embaixo, gente, no box, 2 canais que me ajudaram muito a chegar nesse consenso, porque assim, ó, antes de eu engravidar, eu não pensava em ter outro filho de parto normal. Eu queria fazer cesárea, era uma decisão que eu já tinha tomado há muito tempo se eu tivesse outro filho. E quando eu engravidei, eu comecei a estudar e a ler e a procurar e a me informar, a minha cabeça mudou completamente, tá? Então eu entendi o processo do parto e aí eu decidi, optei, eu me informei, eu sei tudo que pode acontecer, eu sei as fases, tudo certinho, eu estou preparada, eu me preparei. E aí eu elaborei meu plano de parto para que eu vá para a maternidade de uma forma mais tranquila, tá? Que é o que a gente precisa. Para resumir para vocês, eu vou colocar os pontos principais do meu plano de parto para vocês, só para vocês terem uma ideia, tá? Vou deixar aqui embaixo também no link, no box, o link do modelo que eu segui para fazer o meu plano de parto, tá? Eu peguei esse modelinho e aí eu coloquei as opções lá que eu achava interessante, alguma coisa eu descartei, alguma coisa eu acrescentei. Então, assim, os principais pontos do meu plano de parto. Eles pedem para que você coloque ali o acompanhante, a pessoa que vai estar com você. Aí eu coloquei meu marido e tem uma observação. Na observação eu coloquei que eu não quero em hipótese alguma ganhar o meu bebê sem a presença dele, tá? Que isso é fundamental, é importantíssimo para mim. Que antes da fase expulsiva lá do trabalho de parto, né? Na parte anterior ali, eu quero poder ficar na posição que eu quiser, eu quero ter direito, opção de me alimentar, de beber água, de me movimentar, de ter auxílio para dor, como chuveiro, bola, massagem. Quero ter a companhia dele, quero poder ter essas opções, tá? Não quero enema, não quero lavagem intestinal, né? Enema, raspagem de pelos. Então, assim, quero poder me sentir à vontade, mesmo estando na maternidade. Na fase expulsiva, eu quero a presença do meu marido, eu não abro mão, né? Quero poder escolher a posição que eu vou parir, que eu vou ganhar, né? Porque tem momentos que eles colocam a gente deitada, e deitada é a pior posição para ficar. Então, eu quero poder escolher se eu quero ficar de 4, se eu quero ficar agachada, como eu quero ficar. Não quero episiotomia, né? Eu não quero que eles me piquem lá. E se eu achar que eu estou numa fase assim, que eu não aguento, não estou suportando a dor, eu vou pedir analgesia. Então, assim, eu vou pedir, tá? Assim que o bebê nascer, eu quero que ele seja colocado no meu colo, contato pele a pele, que ele fique comigo, que ele possa ter a opção de poder amamentar assim que nascer,
tá? Eu não quero que tirem ele, que leve pro berçário, né? Ela, no caso. Se eu tiver que levar ponto, enquanto eu estiver ali esperando a placenta nascer também, que ela possa ficar comigo, que ela possa amamentar se ela sentir vontade, né? Eu quero que espere o cordão parar de pulsar para poder cortar, né? E aí não quero que dê banho, né, nela. Como é um dia a princípio que eu fique, é no máximo 24 horas, ainda mais agora devido à pandemia, eu prefiro que ela não tome banho no hospital, que ela tome banho em casa. Se caso o hospital decide dar banho, eu sei que eles dão só depois de 6 horas. Então assim, não, tudo bem. Mas se eu puder, eu quero trazê-la para casa sem o banho da maternidade, com o vernix ainda na pelezinha dela, tá? Então assim, se por um acaso ela precisar sair, eu quero que o pai acompanhe durante todo o momento e quero alojamento conjunto, que ela fique comigo durante todo o momento. E eu poder amamentar ela em livre demanda. Gente, eu resumi para vocês os principais pontos, tá? Eu não cheguei a todos esses pontos do nada. Eu cheguei a esses pontos devido a N fatores, tá? Então, assim, por isso que é importante você procurar se informar e saber de todas as tuas opções para conseguir chegar às tuas preferências de forma consciente. Eu cheguei nesse plano de parto consciente, sabendo exatamente o porquê que eu quero que não corte o cordão logo que nasce, porque eu não quero que dê banho. Existe porquê, tá? Tudo que eu coloquei existe um porquê. Só que eu não vou ficar explicando pra vocês, não vou ficar 1 hora. Mas assim, nesses canais que eu coloquei aqui embaixo, tem bastante informação que me ajudaram bastante, tá? Então assim, eu acho que a gente como mãe, a gente tem que saber, a gente tem que se informar para poder chegar lá e não ser vítima. Não, eu sou autora do momento, daquele momento eu sou autora, sou eu que vou parir, porque não é o médico que faz teu parto, é você que faz teu parto. E eu preciso saber o que eu preciso fazer para que eu consiga parir e de que forma que eu quero ser tratada e de que forma que eu quero que meu bebê seja tratado também. É um direito meu e é um direito seu, independente se você paga particular ou não, porque o Sistema Único de Saúde ele é sustentado pelos nossos impostos, tá? Então assim, não se sinta vítima, se sinta autora da cena em questão, do grande espetáculo que é o nascimento de um bebê. Espero poder ter te ajudado. Compartilhe esse vídeo se tu achou interessante com alguma mãezinha ou com alguém que tenha dúvida sobre a questão do parto. Me ajuda deixando teu like, me ajuda também te inscrevendo no canal, isso ajuda bastante o meu crescimento aqui, tá? E espero ter contribuído de verdade com vocês, tá bom? Beijão!